Oi, oi pessoal, bem-vindos a mais um Crochê da Glau. E a nossa videoaula de hoje, gente, vai ser a terceira e última parte aqui da continuação da nossa capinha de botijão. Já deixa aí seu like se você estiver gostando de todas as aulas. E é isso, gente, bora lá iniciar. Olha só, pessoal, já trabalhei as 5 carreirinhas que eu falei pra vocês, ó. Tudo na mesma sequência, tá? Aqui também, ó, intercalando, igual a gente já vinha trabalhando antes, que foi nessa parte aqui e naquela parte inicial da capinha. E aí ficou dessa forma aqui, gente. Agora, a gente vai entrar com a linha Barroco Decore Luxo, que é essa linha peludinha aqui, ó. E aí, pra trabalhar com ela, tá, pessoal? Você pode usar tanto a agulha de 3,5 mm, quanto, se você quiser, também mudar pra agulha de 4 mm, tá, gente? Melhor ainda. Porque a agulha de 4 mm, somente nessa parte, tá, gente? Que é com a Barroco Decore Luxo, vai fazer o ponto ficar maiorzinho. E aí vai ajudar a soltar o fio quando a gente for pentear pra soltar. Então, você vê aí como você preferir. Se não trabalhar com a 4 mm, quiser continuar com essa daqui, tá? Eu vou continuar com essa, não tem problema nenhum. Aí, é só fazer o pontinho mais folgado, tá, gente? Como essa linha aqui, ela também é mais grossa, tá? Do que a linha 6 na cor cru que a gente vinha fazendo, eu não vou fazer essa mesma sequência aqui, tá? Na verdade, vai ser a mesma coisa, tá? Vão ser as 3 carreirinhas com essa mesma sequência, só que com uma diferença. Ao invés de eu trabalhar 3 pontos altos e 2 correntinhas, 3 pontos altos, vão ser com 2 pontos altos, tá? A gente vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas. E aí, a gente vai fazer 3 carreiras nessa sequência. Eu vou iniciar aqui a primeira só pra vocês entenderem, tá bom? E aí, as próximas vocês continuam na mesma sequência. Outro detalhe, tá? A gente vai iniciar trabalhando do lado avesso do trabalho, que é essa parte aqui. Isso por quê? Porque quando a gente trabalha com a linha Barroco Decore Luxo, quando você trabalha no avesso, tá? O avesso dela, ele tende a soltar mais pelinhos. Então, a ideia é que a parte lá de dentro, né, ela fique com mais pelinhos do que essa parte que não vai ficar à mostra, tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar no avesso. Aí, pra inicial, a gente inicia normalmente, igual a gente vinha iniciando, ó. Coloca a agulha aqui no primeiro pontinho, puxa a linha. Aqui, ó, a gente vai trabalhar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Já fui arrematando o meu fio junto, tá, gente? Você pode já ir arrematando, porque aqui, como vai ficar tudo peludinho, ele não tem nem problema ficar sobrando alguma pontinha, porque nem vai ser percebida. Então, trabalhei as 5 correntinhas, enrola a linha na agulha. Aqui dentro do primeiro espacinho, ó, vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Folgadinho, tá, gente? Trabalha 2 correntinhas, 1, 2, vem no próximo espacinho, trabalha 2 pontos altos. 1, 2. Faz 2 correntinhas, vai no próximo espacinho e trabalha 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntinhas, vai no próximo espacinho e trabalha 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntinhas, vai no próximo espacinho, trabalha 2 pontos altos. Essa é a sequência, tá bom, gente? Ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas. A gente vai fazer essa sequência aqui, tá, gente? Por 3 carreirinhas, tá? Até contabilizar 3 carreirinhas. Essa aqui é a primeira, a gente vai concluir ela por inteiro, depois faz a segunda e a terceira. Tudo na mesma sequência, tá bom, pessoal? Vou trabalhar as minhas, depois retorno pra gente já ir pra parte final, que vai ser a parte do bico. Olha só, pessoal, já trabalhei as 3 carreirinhas, ó, na linha Barroco Decore Luxo. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, tá? Que como é peludinha, deixa eu ver pelo avesso.
Aqui tá dando pra ver mais ou menos. Olha só, 3 carreirinhas com 2, né? 2 pontinhos altos separados por 2 correntinhas. Aí, ficou dessa forma aqui, gente. Agora, pessoal, a gente vai iniciar a parte do bico, tá? Pra trabalhar o bico, ó, vou começar com o lado avesso novamente, tá, gente? Ao lado avesso do nosso trabalho. Aí, pra dar início, pessoal, olha só. A gente vai colocar, né, a nossa linha branca, fazer a laçadinha inicial aqui em cima dessa primeira correntinha. E aí, a gente vai subir, né, 3 correntinhas. Opa! O primeiro passozinho aqui vai ser um espacinho, ó, tá vendo? A gente fez um ponto alto aqui, que são as correntinhas. E aí, ó, é uma sequência de espacinhos. Não dá pra ver muito bem, tá? Mas dá pra você ir sentindo, tá? Aqui a gente vai trabalhar aquela mesma sequência que a gente já vinha trabalhando, tá bem? Que é igual essa carreirinha que a gente fez aqui. Inclusive, vai continuar igual, ó. Foi espacinho, 2 pontos, e aqui outro espacinho na última carreirinha, né? Então, a gente vai só repetir essa mesma sequência dessa carreirinha que a gente fez aqui, ó. Aqui dentro, né? Trabalhei as 3 correntinhas, como tá no espacinho. A gente trabalha 2 pontos altos dentro do espaço, ficando dessa forma aqui. 3 pontinhos altos, trabalha 2 correntinhas. No próximo espacinho, ó, vou trabalhar 3 pontos altos. Faz 2 correntinhas de separação, vai no próximo espacinho, trabalha 3 pontos altos. 2 correntes de separação, vai no próximo espacinho, trabalha 3 pontos altos. E assim a gente vai trabalhando essa sequência, tá, gente? Por todo o trabalho. Olha só, ficando dessa forma aqui. Começa com os 3 bloquinhos, né? E vai fazendo essa mesma repetição, que é a repetição que a gente já vinha vindo fazendo, que nem eu falei. E aí, vou trabalhar aqui por toda a minha carreirinha, tá? E aí, quando finalizar, retorno com vocês. Prontinho, gente, olha só, já cheguei no final da carreirinha. Fui seguindo a nossa sequência. E aí, ela termina assim, ó, com esses 3 pontinhos altos. Agora, a gente vai subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar nosso trabalho. Vou virar toda a capinha. A gente vira nosso trabalho. E aí, ó, aqui dentro desse espacinho, pessoal, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, deixa eu tirar essa parte lá do fundo, que aí a câmera não focaliza direito. Perdão, pessoal, aqui na verdade, ó, a gente não vai subir 5 correntinhas, tá? Me equivoquei. A gente vai subir apenas 3 correntinhas, tá bom? Se você já tiver feito as 5, desmancha 2, tá? Aqui a gente sobe só 3 correntinhas. Subi as 3 correntinhas. Aí, ó, a gente vai vir direto aqui no espacinho. E aqui dentro do espacinho, ó, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. 2, 3. Ó, 3 correntinhas iniciais, 3 pontos altos aqui dentro. Faz 2 correntinhas de separação e aqui no mesmo espacinho eu trabalho novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pra virar esse lequezinho, ó. 3 pontos altos, 3 correntinhas, perdão. Que ele é pra virar tipo como se fosse um pontinho alto, elevado aqui, ó. A gente fez isso, agora a gente faz uma correntinha de separação. Vem aqui dentro do espacinho do próximo e trabalha um ponto baixo. Faz uma corrente de separação, vai no próximo espacinho e trabalha outro leque, ó. 1, 2, 3 pontos altos.
2 correntinhas, aqui no mesmo espacinho, 3 pontos altos novamente, 2, 3, faz uma correntinha, no próximo, um ponto baixo. E aí, ó, a gente vai intercalando dessa forma aqui. Em um espacinho a gente faz o leque, no outro a gente faz um pontinho baixo, sempre nas divisões aqui, separando por uma correntinha, ó. Aí, leque, ponto baixo no próximo. Faz uma correntinha de separação, ó. Como fiz o ponto baixo aqui, nesse próximo agora é o leque, ó. 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas, dentro do próximo espacinho, 3 pontos altos, 2, 3. Faz uma corrente de separação, no próximo espacinho, um ponto baixo. E aí, a gente segue fazendo essa mesma sequência, tá? Por toda a carreirinha. Quando chegar no final da minha carreirinha, eu retorno com vocês. Olha só, pessoal, fui trabalhando, né, por todo o trabalho. Chegou aqui no final, ó, ficou assim. E aí, ó, percebam que se a gente fizer o ponto baixo aqui, ó, não vai ter como fazer um lequezinho aqui, nem finalizar com um pontinho baixo, certo? Pra resolver isso, ó, ao invés da gente fazer o ponto baixo aqui dentro desse espacinho, a gente vai fazer, ó, em cima desse segundo pontinho alto aqui, ó. Aí, a gente faz o pontinho baixo, faz a correntinha de separação, e aí, dentro do espacinho que a gente vai fazer o leque, ó. Dessa forma aqui. Não vai atrapalhar em nada, tá bom? No tapetinho vai continuar a mesma coisa. Só vai ficar mais juntinho, tá? Mas como é a parte do barradozinho, do bordado, né? Não vai fazer muita diferença, não. Então, ó. Fiz o... Opa, minha linha aqui deu uma enganchadinha. Fiz essa parte, né, gente? Ficando assim, ó. Agora, a gente enrola a linha na agulha, né? E vamos finalizar com um pontinho alto, ó, em cima desse primeiro pontinho aqui da base, ó. Ficando dessa forma aqui. Esse último ficou diferenciado, mas agora, nessas últimas partes do bico, vai dar certo. Agora, a gente vai pra nossa penúltima carreirinha, ó. Vamos subir 3 correntinhas. Vamos virar nosso trabalho. Virei meu trabalho. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tô com as 3 correntinhas aqui, né, que estão valendo como ponto alto. Em cima do primeiro pontinho aqui, ó, do leque, eu trabalho um ponto alto. Em cima do próximo, outro ponto alto. Em cima do próximo, outro ponto alto. E aqui dentro, ó, das 2 correntinhas, um ponto baixo. Ficando assim, ó, como 5 pontos altos. Essa parte inicial e a parte final é a única parte que a gente vai fazer isso aqui, tá? Todo o resto agora vai ser outra sequência, tá bem, ó? Agora, fiz isso aqui, né, na partezinha pra iniciar. A gente vai fazer 5 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4... 5. Fiz as 5 correntinhas de separação. Venho aqui dentro do meu lequezinho, ó. Aqui na parte onde tem as correntinhas, tá? Vou pular essa partezinha aqui. E aqui dentro do leque eu vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, ó. Que nem falei pra vocês. O único lugar que a gente vai trabalhar ponto alto por cima de ponto alto é nessa parte inicial aqui. Todo o restante vai ser nessa sequência aqui, ó. Trabalhei dentro do leque os 5 pontos altos, agora eu trabalho 5 correntinhas novamente. Pula essa partezinha aqui do ponto baixo, ó, venho direto no próximo leque, ó. Venho direto no próximo leque, trabalho aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3... 4, 5. E aí, gente, é só ir repetindo essa mesma sequenciazinha aqui, tá? Por todos os leques, tá? Nessa carreirinha agora, a gente só vai trabalhar em cima dos leques. Trabalhei nesse leque aqui, faz 5 correntinhas de separação.
vai direto no próximo leque e trabalha 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou trabalhar, tá, gente, por toda a minha carreirinha nessa sequência. Quando finalizar, aí eu retorno pra gente vir e fazer a última carreirinha do bico. Prontinho, gente, olha só, vim trabalhando a minha sequência, né, por todos os lequezinhos. E aí, tô chegando aqui na parte final, ó, faz as 5 correntinhas. Aqui dentro, ó, do leque, trabalho um ponto alto. Em cima dos próximos pontinhos, eu trabalho ponto alto em cima de ponto alto. E em cima das correntinhas iniciais, né, a gente trabalha um ponto alto, formando 5 pontos altos, daquela mesma forma que a gente iniciou no início da carreira. Agora, ó, faço 2 correntinhas, tá? Apenas, viro o meu trabalho. E agora, a gente vai para a última carreirinha do bico. Trabalhei as 2 correntinhas, né? Aqui em cima desse próximo pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. E daqui, ó, eu enrolo a linha na agulha e eu venho direto aqui pra dentro dessas correntinhas que a gente trabalhou, ó. Aqui dentro, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Trabalhei os 4 pontos altos, aqui a gente vai fazer um leque, tá, gente? Também, só que ele é um pouquinho diferente. Nesse leque vai ter 3 pontinhos picôs em cima, mas é fácil de fazer também, tá? Basta prestar muita atenção, ó. Fiz os 4 pontos altos, ok? Agora, a gente vai subir, ó, 3 correntinhas, 1, 2, 3... Subi as 3 correntinhas, ó, na pontinha das correntinhas, ó, onde iniciei, eu vou fazer um pontinho, subiu as 3 correntinhas, né? Aqui, ó, na pontinha das correntinhas, tá? Não é aqui no ponto alto, é na pontinha onde iniciou as correntinhas. Aqui a gente coloca a agulha e trabalha um ponto baixíssimo. Trabalhei o ponto baixíssimo, agora eu venho aqui, ó, onde finalizou o ponto alto, tá vendo? E aqui eu trabalho também, novamente, outro ponto baixíssimo. Ficando dessa forma aqui. Meu primeiro pontinho picou. Agora, eu subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui, ó, onde eu iniciei as correntinhas e trabalho um pontinho baixo. E, novamente, ó, no pontinho, trabalho outro ponto baixo. Trabalho novamente 3 correntinhas. Aqui, ó, onde iniciou as correntinhas, trabalho um ponto baixo. E novamente aqui em cima do pontinho, outro ponto baixo. Formando, ó, os 3 pontinhos picôs. Aí, gente, ó, pode ser da seguinte forma, igual eu fiz esses primeiros 3 aqui, ó, que a gente trabalha com ponto baixíssimo, ou pode ser com ponto alto, com ponto baixo, perdão. Ponto baixo, ele deixa mais altinho, ó. O ponto baixíssimo deixa mais fininho do que o ponto baixo. Aí, você escolhe se você faz dessa primeira forma ou dessa segunda, tá? Eu sempre gosto de fazer com ponto baixo, mas... Deixa eu deixar a câmera focalizar. Aí, sempre gosto de fazer com ponto baixo, tá? Então, ó... Aqui dentro do espacinho, eu trabalho mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Formando, ó, outro leque com 3 pontinhos picôs. Aí, ó, a gente vem agora em cima aqui dos pontos altos. Reiniciei aqui, gente, porque mexi na câmera e aí ficou escura a tela. Aí, assim, fica melhor e focaliza melhor também. E aí, ó, certo? A gente trabalhou o lequezinho, né? Agora, a gente vai trabalhar aqui nesses pontos altos, ó. A gente vai contar 1, 2, em cima do terceiro, ó, que é esse que fica no meio, a gente trabalha um pontinho baixo. Certo? Vem aqui dentro dessas próximas correntinhas e aqui dentro a gente trabalha 4 pontos altos. 1, 2, 3
4. Aí, agora, a gente vai fazer os pontinhos picôs, ó. Vou fazer todos com ponto baixo, tá, ó? Então, ó, faz 3 correntinhas em cima, ó, onde iniciou as correntinhas, tá vendo, ó? Aqui eu vou fazer um pontinho baixo. E onde iniciou o ponto, ó. Iniciou não, né? Onde finaliza o ponto, a gente faz um pontinho baixo. Ficando dessa forma. Sobe 3 correntinhas. Onde iniciei as correntinhas, eu vou fazer um pontinho baixo. E aqui, ó, dentro do pontinho, onde na cabecinha de cima, a gente faz outro ponto baixo. Sobe 3 correntinhas novamente. Aqui onde iniciei as correntinhas, ó. Faz um pontinho baixo. E aqui em cima da cabecinha do ponto, ó, a gente faz novamente outro ponto baixo. Formando, ó, os 3 picôzinhos novamente. Aí, vai ficando dessa forma, ó. Fiz os 3 picôs, agora a gente trabalha 4 pontos altos pra finalizar o leque. 1, 2, 3, 4. Pula 2 primeirinhos pontos da base, né, em cima do terceiro, que é esse pontinho que fica no meio, a gente trabalha um ponto baixo. E aí, pessoal, vai ficando dessa forma aqui, ó. Vai ser essa sequência, tá, por toda a carreirinha, tá? Ó, venho aqui no próximo espacinho, aqui dentro eu vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Trabalha 3 correntinhas. Aqui em cima, onde iniciou as correntinhas, ó. Você vai trabalhar um ponto baixo. Depois, ó, em cima da cabecinha do ponto, mais um ponto baixo. Sobe 3 correntinhas. No iniciozinho das correntinhas, ó, a gente faz um ponto baixo. E na cabecinha do ponto aqui em cima, outro ponto baixo. Sobe novamente 3 correntinhas. Aqui na cabecinha, ó, onde iniciou os pontinhos. Faz um ponto baixo. E aqui dentro, ó, na cabecinha do ponto, outro ponto baixo. Finalizei, ó, mais 3 pipoquinhas. Aí, ó, venho aqui, ó, dentro do leque e trabalho mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Venho em cima, ó, do terceiro pontinho alto aqui e trabalho um ponto baixo. Eu falei aqui pipoca, mas é pontinho picô, tá, gente? Me confundi aqui no nome. E é isso, gente. É só seguir essa sequência aqui até finalizar a carreirinha. E aí, o bico vai tá pronto, tá? É só fazer essa sequência por todo o trabalho. Quando chegar lá do outro lado, essa parte final, a gente faz igual a gente fez aqui, ó, finalizando com 2 pontinhos baixos. Aí, pode arrematar a linha, que depois a gente vai soltar os fizinhos aqui da nossa Barroco Decore, pra deixar bem mais volumoso esses pelinhos. Então, eu vou trabalhar aqui meu biquinho, arrematar a linha e voltar com vocês. Prontinho, gente, olha só. Todo o biquinho concluído. Agora, tem 2 coisas que a gente vai precisar fazer pra concluir, tá? Uma é pentear aqui, tá, pessoal? E a outra é colocar as cordinhas, tá bem? Então, fazer e colocar as cordinhas, né? Então, primeiro eu vou logo aqui pra essa parte das cordinhas, né? Quando finalizar a parte das cordinhas, aí a gente vai pra parte, né, de pentear os fios e organizar eles, que no caso é o Barroco Decore. Vamos finalizar logo essa parte aqui de fazer. Então, ó, vou pegar aqui meu fio cru, tá? E aqui no meu fio cru eu vou trabalhar 40 correntinhas, ó, dá uma laçadinha. Trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 correntinhas, pessoal, olha só, concluí aqui. E depois de fazer as 40 correntinhas, a gente vai arrematar esse fio. Puxa a linha toda pra fora. E aí, aqui na pontinha, onde a gente iniciou o fio,
eu gosto de colocar uma pérolazinha, tá, ó. Então, só enrola, tá, a parte final aqui. E coloca uma pérolazinha nele. Coloca a pérolazinha no fio, né? E aí, ó, é só fazer uma amarraçãozinha aqui nessa ponta. Eu coloquei a pérola no fio, vem aqui próximo, ó, coloca a agulha, puxa esse fiozinho aqui pra baixo, ó. E aí, aqui, ó, na pontinha, eu gosto de dividir o fio. E dá 3 nozinhos. 1, 2 e 3. Aí, depois de fazer isso, a gente arremata o fio. Ficando dessa forma aqui, gente, ó. A partezinha inicial e a parte final com a pérolazinha. A gente vai precisar repetir essa sequência, tá? De modo que a gente fique com 6 cordãozinhos iguais a esse, tá bom? Eu já fiz aqui os meus, ó. Vocês pausam o vídeo e façam todos os 6, tá bom? Quando fizer todos os 6, aí a gente vai pra parte de colar, de amarrar, né, na partezinha final do tapete. Além dessas 6 aqui, ó, eu vou fazer uma maior. No caso, essa que eu fiz aqui, ela foi feita com a barroco decor, com a balinha barroco, né? Só a mescladinha comum mesmo. Então, eu fiz 6 com 40 correntinhas, né? Com a linha cru, que é esse passo a passo que eu ensinei pra vocês. Colocando a pérola em apenas uma das pontas. Essa que eu fiz aqui com a barroco, tá? É a mesma coisa, porém, ela tem 140 correntinhas, tá bom? E aí, a pérolazinha, ó, eu amarrei em ambas as pontinhas, tá, ó? Ficando dessa forma aqui. Então, vocês pausam o vídeo, façam essa grandona, tá? Com 140 correntinhas. A pérola é opcional, tá? E façam também as 6 na cor cru. Aí, fazendo, né, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco aqui no tapetinho e como é que eu posiciono também. Certo, eu dobrei aqui a capinha, né, pra uma partezinha ficar junto da outra. Você deixa retinho, ó, as partezinhas da flor pra fora. Aí você, ó, junta tudo, deixa tudo retinho, tá bem? E aí, agora a gente vai apenas amarrar, tá, as cordinhas, ó. Nessa primeira pontinha aqui, ó, a primeira carreirinha que a gente iniciou, vou vir aqui, ó, pega uma, né, das cordinhas, venho aqui em cima da terceira correntinha, ó, passo, ó, pego o fio, passo aqui por cima, mando esse fio, ó, aqui por dentro da correntinha, tá, ó, coloco a agulha aqui por dentro. E aqui eu puxo esse fio lá pra trás. Dá uma apertadinha pra ele ficar bem unido, tá? E aí, aqui atrás da peça, ó, eu passo novamente ele por algum fio. Depois divido ele, coloco a agulha, né, pertinho, divido ele no meio, ó. 3 fiozinhos pra cada lado. E amarro aqui pra finalizar, ó. Dando 1, 2, 3 nozinhos. Aí, é só arrematar esse fio que ficou aqui, ó. Dessa forma. Esse aqui, tá, gente? Foi o primeiro local que a gente amarrou. E aí, é o seguinte. Onde eu amarrar desse ladinho aqui, eu vou ter que amarrar do ladinho de lá, tá? Então, eu amarrei o primeiro aqui nessa primeira carreirinha, ó, bem no início, no topinho, onde a gente começou, tá? Amarrei no primeiro. Vou ter que amarrar outro no outro lado, ó, do mesmo jeitinho, tá? No primeiro aqui desse outro lado também. Em seguida, tá, gente? Nós vamos amarrar outro, tá? Aqui, ó, nesse finalzinho dessa, ó. Vejam que as carreirinhas, ó, amarrei nesse primeiro aqui, certo? Aí, a gente vai contar 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, que é bem onde termina, tá vendo a carreirinha de ponto alto. Bem aqui, ó, no meiozinho dela, onde termina, no final, na verdade, né? Onde termina a carreirinha de ponto alto, eu vou amarrar novamente outro fio desse. Que aí vai ficar, ó, um nesse ladinho e outro nesse ladinho, certo, ó? No próximo, a gente vai passar o fio vermelho aqui por dentro desse próximo aqui, ó. Eu não vou colocar o fio vermelho agora, tá, gente? Pra não confundir vocês. Mas, enfim, ó. Vocês vão amarrar nesse primeiro aqui, ó. Tanto dos dois ladinhos, tá? Desse lado quanto desse que eu já amarrei. Bem na pontinha, tá? Vão contar as 7 carreirinhas, né? Bem onde finaliza aqui, ó. A carreirinha de ponto cheio, tá vendo? Vamos amarrar um em cada pontinha. Aí, a gente desce. Nessa parte aqui, ó, dessa outra parte de carreirinha de ponto alto fechado, a gente não vai mexer, tá bom? Porque aqui vai ser a cordinha vermelha da Barroco. E aí, por último, a gente vai amarrar, ó, aqui na pontinha, ó, quando segue com a florzinha, tá vendo? A carreira verdinha, tá vendo? Ela termina bem aqui nessa pontinha, ó. E aí, eu vou amarrar uma de cada lado, ó, tanto nesse ladinho, que é aqui no caso, quanto nessa aqui, ó. É só você vir seguindo com o seu dedo que dá certo. Eu vou amarrar aqui as minhas, tá? E eu retorno com vocês pra gente passar a verdinha da Barroco. Prontinho, pessoal, ó. Já amarrei nas duas pontinhas, ó. Aí, eu amarrei no local que eu falei pra vocês, ó. Aqui no iniciozinho, que é pra fechar, né? Na primeira correntinha, ó. Amarrei, ó, aqui embaixo, tá vendo? Quando se inicia a carreirinha de ponto fechado. E por último, tá? Amarrei aqui, ó, na partezinha onde tem as florzinhas, né? Seguindo a sequência que eu falei pra vocês. Feito isso, gente, amarrando todas as cordinhas, agora a gente vai passar o fio vermelho por essa outra parte aqui que a gente não fez nada, que é, ó, quando tem a carreirinha de ponto fechado, ó, depois vem ela, tá vendo? A gente vai passar esse fio por essa carreirinha que fica acima, ó. Aqui é a partezinha de cima, tá vendo? Ó, acima das florzinhas. Então, ó, como é que a gente vai passar? Ó, ela inicia com uma carreirinha de ponto aberto, né? No caso, o espacinho. Aí, a gente vem por dentro do espacinho, ó, e passa por dentro do outro, passa por baixo, né? E sobe por cima do outro espaço. Aí, ó, manda por baixo do outro espacinho, e aí, ó, vem no próximo e manda pra cima. E aí, a gente vai passando nessa sequência aqui, tá, gente? Em volta de toda a capinha, até chegar desse outro ladinho aqui. Aí, quando chegar desse outro ladinho, já vai tá pronto, é só amarrar, tá bom? Vou passar todo o meu aqui, já que eu retorno com vocês. Olha só, pessoal, já coloquei aqui no botijão pra mostrar pra vocês. A posição deles fica dessa forma, ó. O último, né, que a gente faz na Barroco, ele fica assim mesmo, tá bom? E aí, ele vai e se aperta, ó. No que você amarra a capinha no botijão e esse último aqui pra fechar. E aí, ficou dessa forma, gente. Agora, pessoal, pra finalizar de verdade, a gente precisa ajeitar essa linha aqui da Barroco Decore, tá? Porque a gente vai fazer agora com que ela fique mais soltinha, mais peludinha, tá bom? E aí, ó, pra fazer isso, a gente vai precisar de uma escova, tá bom? Pode ser uma escova de cabelo, qualquer escova que você tiver por aí. E um ferro de passar, tá bom, ó? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escovar esse fio o máximo que a gente conseguir, tá bom, ó? Escova pra baixo, escova pra cima, pro ladinho. O importante aqui é fazer esse fio, tá? Da Barroco se soltar. Então, a gente vai escovar ele bastante, ó. Pra que o fio se solte e ele fique assim, peludinho. Olha a diferença. De uma parte escovada, ó, a quantidade de fiozinhos, pra uma parte que não foi escovada, ó, nem tem fio, tá vendo? Então, ó, vocês vão primeiramente, tá, escovar toda essa partezinha, de preferência, tá, escovação final pra baixo, tá? Pro fiozinho ele ficar direcionado pra baixo.
Então, vou escovar todo ele, tá? Vai escovando, ó. As florzinhas estão pra cá, então você vai deixar a escovação final, tá? Pra parte do bico, pra parte de baixo. Vou escovar todo o meu, já que eu retorno com vocês. Prontinho, gente, olha só, escovei. Ficou todo soltinho, ó. Agora, o que a gente vai fazer, né? Eu falei pra vocês deixar, ó, a escovação redirecionada pra baixo, dessa forma aqui. Agora, a gente vai vir com o nosso ferro, tá? De passar qualquer ferro que você tiver aí. O meu mesmo é desse bem simplesinho, tá, gente? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu ferro no mínimo, tá bom, gente? Coloca, ó, a temperatura no mínimo, tá? O meu tá no 1, pra não correr risco de queimar seu fio, tá bom? Deixa no mínimo. Então, depois de deixar seu ferro ligado, né, esquentar um pouquinho e colocar na temperatura mínima, a gente vai passar esse ferro, tá bom? Aqui, ó, na parte da barroco, descendo pra baixo, ó. Pra deixar esse fio bem lisinho, tá, gente? Ele vai ficar bem maciozinho. Quase tacar ferro na minha mão, vocês viram? Então, ó, a gente vai passando e deixa ele bem lisinho pra baixo, ó. Pra ele ficar bem posicionadinho. Depois que a gente faz isso, olha só. Ele fica, gente, lindo demais. Bem peludinho, redirecionado, lisinho. Olha só que lindeza. Fica um pouquinho diferente de deixar ele assim, que ele fica com, tipo, enroladinho, tá vendo, ó? Não fica 100% lisinho. Quando a gente passa o ferro, fica perfeito, tá? Então, é mais só uma dica, tá, gente? Se você quiser deixar da forma que você deixa quando termina o tapete, pode deixar. Porém, quando você escova, passa o ferro, ele fica bem mais peludinho, mais macio, tá bom? Se quiser só pentear também, ó, não quiser passar o ferro, tudo bem. Só que aí, quando faz isso, ele fica mais assim, assanhadinho, tá bom? Dessa forma que passando o ferro, ó, ele fica todo direcionadinho e lisinho. Então, é isso, gente. Eu vou concluir minha capinha aqui, passar o ferro em toda a parte. Depois volto com vocês pra mostrar ela toda prontinha, tá? Passo a passo chegado ao fim, gente. A nossa linda capinha ficou assim. Essa lindeza. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, fez aí sua capinha, me diz aí nos comentários aí o que você achou, deu certo? Então é isso, gente. Um beijão e até a próxima videoaula.